Então, o Dr. Gilson, primeiramente, boa noite, né, a todo mundo. É um prazer estar participando mais ativamente desse grupo. Prazer. E agradecer ao Dr. Gilson pelo convite aí, pela confiança, né? Fiquei com essa responsabilidade aí de falar de pneumonia necrosante, principalmente em relação à parte quando não precisamos operar. Poucos me conhecem, eu sou o Aloysio, sou cearense. Fiz a minha formação, me formei lá no Ceará, fui aluno do um brilhante cirurgião, do um brilhante ser humano, Dr. Aldo. E aí fiz a minha formação cirúrgica aqui no Sul, né? Fiz cirurgia em Curitiba, fiz cirurgia geral no Angelina Caron, fiz cirurgia pediátrica lá no Pequeno Príncipe, fui aluno do Dr. Silvio. E aí, durante a cirurgia pediátrica, eu comecei a ter um algo diferente pela cirurgia torácica, uma paixão. Então, acabei fazendo também a residência em cirurgia torácica no Hospital Evangélico Mackenzie e atualmente estou aqui em Porto Alegre fazendo o meu fellow em cirurgia torácica pediátrica no Hospital da Criança de Santo Antônio, que é um hospital vinculado à Santa Casa, da equipe do Dr. Cristiano Feijó e do Dr. Júlio Spinel, que são dois brilhantes cirurgiões que já trabalham com criança há muito tempo. Então, assim, né? Dr. Gilson, muito amigo, chamou um cirurgião novo para falar da abordagem não cirúrgica para um grupo de cirurgiões. Então fica aquele pensamento, cara, numa guerra, tu vai preferir que esteja do teu lado quem? Um cara que leu sobre a guerra ou um cara que já foi para a guerra? Eu prefiro que fosse um cara que já tivesse na guerra, né? Que já tivesse essa experiência. Então, para não ficar como só fosse uma revisão bibliográfica ou algo escrito na literatura, o que eu vou passar para vocês é algo que eu já vejo na minha formação, que já tenho durante um período aí, e é algo que dá a minha prática diária durante a minha formação, tá? Então, Luísio, oi, me desculpa te atrapalhar, mas é porque tu está apresentando a tela do apresentador ali, não tá, a gente não está vendo peraí. a tua. Passou? Conseguiu passar? Não, agora tu tem que fazer a mesma coisa que o doutor Vitor fez, né? Tem que Tá. compartilhar a tela da apresentação. Peraí, então. Hum, Oi? Agora sim, tudo bem. Pronto. Então, vamos lá. O doutor Gilson me colocou nessa situação aí de estar presente numa situação, não de uma missão impossível, né? Mas de um objetivo com bastante responsabilidade, um objetivo difícil, que é falar sobre uma abordagem não cirúrgica numa patologia que várias pessoas aqui no grupo têm, já trabalham com isso há muito tempo e muitos trabalham com a opção no final de um desfecho cirúrgico, tá? Então, o objetivo da minha aula é único. Se apenas uma pessoa desse grupo conseguir, da parte cirúrgica, uma tranquilidade, uma serenidade de fazer uma abordagem não cirúrgica, quando tinha uma expectativa cirúrgica no paciente, eu vou ficar satisfeito. E se o pediatra também, diante daquele quadro de pneumonia necrosante, conseguir diminuir a ansiedade dele e optar por uma abordagem não cirúrgica, então o objetivo da minha aula tá finalizado. Então, assim, quando a gente trabalha com um paciente pediátrico, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho, né? A gente trabalha com o pediatra, trabalha com a família e trabalha com a nossa equipe cirúrgica, que na cirurgia torácica é uma área muito ampla e existem vários tipos de abordagem. Então, eu vou inicialmente apresentar um quadro de um paciente nosso e depois eu vou trazer uma revisão bibliográfica para poder fundamentar a nossa conduta. Paciente masculino, 2 anos e 5 meses, ele iniciou um quadro de uma febre no dia 23. Essa febre evoluiu com coriza, obstrução nasal e tosse. Persistiu o quadro de febre, piora da tosse, e aí a família procurou uma assistência médica. Lá ele foi diagnosticado com amidalite bacteriana e foi prescrito antibiótico, azitromicina. Foi feito apenas 2 doses. Evoluiu com piora clínica, inapetência e redução de digestão hídrica nas últimas 48 horas, e aí aguardou 5 dias depois para procurar o pediatra que já fazia o acompanhamento dele para ver o que ele tinha. O pediatra viu, achou que ele não estava com evolução boa, encaminhou aqui para pertinho, Novo Hamburgo, para o Hospital Regina. De lá foi encaminhado para o nosso serviço no dia 29, na emergência do Hospital da Criança Santo Antônio. Ele chegou com um regular estado geral,
Uma saturação boa, 100%, porém em uso de cateter nasal. O exame físico dele, ele estava taquipneico, com esforço respiratório mínimo, tinha um murmúrio vesicular abolido à direita e estava taquicárdico. Na emergência, fizeram o atendimento inicial, giro laboratorial dele, que vinha uma hemoglobina de 9, um leucograma de 8.400, uma PCI bem elevada, 318. E aí, pensando em algo respiratório, foi solicitado um raio-x de tórax, quando veio com essa alteração que está aí para vocês, solicitaram uma ecografia. A eco veio com derrame pleural de 1,5, sem septação. Então, foi acionada a nossa equipe, e aí a gente avaliou o paciente e decidiu levar para o bloco cirúrgico. Lá no bloco, como era a princípio um derrame pela eco livre, a gente fez uma punção e veio um conteúdo acastanhado. Então, a partir dessa alteração macroscópica do líquido pleural, a gente optou por fazer uma pleuroscopia. Na pleuroscopia, tinha líquido acastanhado presente em toda a cavidade, junto com fibrinas. Essas fibrinas, a gente apenas fez a liberação delas, descolou. Foi essa abordagem da nossa parte e deixou o dreno de tórax. A gente tem rotina aqui no nosso serviço do paciente que é abordado, ele fazer o pós-operatório na UTI. No primeiro dia, a gente deixa o dreno em aspiração e conforme vai tendo uma evolução, a gente tira da aspiração e deixa em selo d'água, tá? O paciente, então, ficou na UTI. E o laboratorial dele tem uma hemocultura que cresceu Streptococcus viridans e um líquido pleural que no líquido pleural evidenciou pneumococo. Esse é o raio-x dele, da evolução na UTI. Você vai ver que, em relação ao do dia 30, vou começando a ganhar uma expansibilidade em base, pulmão à direita. Só que eu vou tendo um comprometimento da parte do lobo médio e do lobo superior, que eu começo a ter umas áreas meio aeradas, ó, como se fosse realmente com um padrão sugestivo de necrose pulmonar. O que aconteceu? Esse paciente ficou na UTI durante um período. Nos primeiros dias, o débito do dreno dele era um débito ulceroso, só que ele evoluiu a ficar com o débito novamente acastanhado, tá? No dia 5 ele foi de alta, e no dia 5 que foi de alta, ele começou a fazer um quadro de febre. Persistiu a febre durante o internamento. A secreção, o débito do líquido pleural que saía ali era de 50 a 80 ml e do débito ainda acastanhado. E nós fizemos como já estava vários dias com o dreno, a gente fez, acabou confeccionando pleurostomia tubular. Como tinha esse quadro de febre arrastada, foi optado por fazer uma tomografia para ver se tinha algum outro comprometimento, apesar de ter no exame do raio-x uma alteração sugestiva de necrose pulmonar, né? Foi feito o raio-x dele. Eu tenho um vídeo aqui, mas eu botei essas imagens, eu não sei se vale a pena colocar. Qualquer coisa depois eu disponibilizo lá no grupo, tá? Então, o laudo veio com essa área de consolidação em lobo superior e no segmento superior do lobo inferior, com presença de pneumonia necrosante, um mínimo derrame pleural e um pequeno pneumo loculado à direita. A partir desse quadro, da tomografia, a gente manteve ainda, ficou com a pleurostomia tubular, manteve o tratamento clínico, só que de diferente a gente optou por fazer lavagem da pleurostomia dele. Então, saía um conteúdo acastanhado, às vezes um pouco mais purulento, a gente começou a lavar pela pleurostomia, e 40 ml de soro nos 10 dias, e esse conteúdo que saía do pulmão foi clareando. Então, nos primeiros dias era mais escuro e foi clareando. Nessa foto aqui, essa unha não é minha, tá? Esse dedo não é meu, é da mãe do paciente, só para frisar isso. Essa evolução radiográfica dele foi melhorando a expansibilidade pulmonar, tinha um discreto espessamento pleural ali, e no dia 30 do 4, ele acabou recebendo alta do serviço. Então, eu tinha um quadro de uma pneumonia necrosante, que foi feita uma pleuroscopia, manteve uma pleurostomia tubular, o dreno com débito inicialmente seroso evoluiu para castanhado, turvo, começou a ficar mais claro após as lavagens, e aí ele recebeu alta no dia 30 com a pleurostomia tubular. Tornou no ambulatório, e lá no ambulatório, ficou clinicamente bem, já há várias semanas sem nenhum débito pela pleurostomia, retiramos a pleurostomia e recebeu alta.
tá? Essa figura aqui eu coloquei só para exemplificar uma criança feliz com a camisa do meu time, do Ceará. Foi o slide mais difícil que eu consegui fazer, porque eu botei criança feliz, criança satisfeita com a camisa do Ceará e não achava foto nenhuma. Nos 45 segundos tempo eu achei. Acho que felicidade e Ceará na mesma frase não dá certo. Então, esse foi o slide mais difícil, eu fiz questão de colocar. E aí, esse pacientinho, o Theo, está hoje bem, não teve nenhuma infecção de repetição, não teve febre, não teve nenhuma alteração, e da nossa parte ele recebeu alta, faz só acompanhamento com a pneumopediatria. Assim, o Dr. Gils pediu para eu trazer um caso que teve uma evolução boa, né, com tratamento clínico, sem necessidade de uma ressecção pulmonar. Eu trouxe o caso do Theo, mas assim, de janeiro para cá, no nosso serviço, nós tivemos 45 pneumonias complicadas, com derrame ou com necrose pulmonar. Desses, apenas dois foram necessários fazer a ressecção pulmonar, tá? Então, assim, da pneumonia necrosante, o que que eu posso falar para vocês, o que que eu posso falar passar para vocês, né? Quando a gente não precisa operar. Então, vamos trabalhar um pouco isso aqui. Primeiro, lembrar que o Dr. Vitor falou, né, que a pneumonia necrosante ela é uma complicação dos casos de pneumonia adquirida na comunidade em até 7%, tá certo? Então, é algo raro, que foi a partir de 1994 documentado, mas que existe uma prevalência e ela muitas vezes está presente nos grandes centros, né, que acaba recebendo esse paciente que consegue ter um suporte para poder tratar. Então, assim, antes de começar, só pensar o seguinte: a parte da cirurgia torácica pediátrica, ela é uma parte nova. Então, tem muito artigo que a gente vai ler antigo que tinha uma abordagem um pouco mais cirúrgica, e com o avançar do tempo, a gente vai vendo que vai tendo uma abordagem um pouco mais conservadora. Então, quando a gente vai ler os artigos de cirurgia torácica pediátrica, tem que tomar esse cuidado para ver a data de quem está escrevendo, tá bom? Então, quando é que eu penso que meu paciente está com pneumonia que possa ter uma alteração ali de necrose pulmonar? Naqueles pacientes que têm a presença de uma febre contínua, sinais e sintomas de dispneia do torácica. Quando eu tenho uma piora do quadro clínico, normalmente eu vejo isso nos pacientes que têm uma pneumonia grave e não melhoram, mesmo após já 72 horas de uso de antibiótico, tá certo? Ou então nos pacientes que estão em uso de antibiótico terapia e começam a aparecer complicações relacionadas à pneumonia. O doutor Vitor já falou um pouquinho disso, mas eu vou dar só uma revisada. Então, na fisiopatologia, eu tenho presença de enzimas proteolíticas que vão ser liberadas e vão destruir o parênquima pulmonar. Associado a isso, eu tenho também uma resposta inflamatória exacerbada e tenho também a oclusão trombótica dos vasos pulmonares. Essa oclusão trombótica dos vasos pulmonares vão levar a uma diminuição do suprimento vascular. Os meus alvéolos vão estar preenchidos de resíduos inflamatórios. Isso vai levar a uma diminuição da oferta do oxigênio, que vai levar ao comprometimento daquele segmento pulmonar. E também, associado a isso, eu vou ter uma dificuldade da chegada do antibiótico àquela região. Isso eu vou ter uma destruição progressiva e perda do meu parênquima. Eu posso ter evolução para um quadro de sepse e até, dependendo do comprometimento, eu posso ter o desenvolvimento de uma fístula broncopleural. Nesse processo evolutivo, eu vou ter a destruição e liquefação do meu tecido pulmonar, com perda da minha arquitetura pulmonar, e várias áreas vão começar a falecer, essas áreas necróticas. Assim, eu vou formar uma ou algumas cavidades do tecido que vão acabar evoluindo com a presença de pus. No final do meu processo, eu vou ter uma massa de tecido pulmonar necrosado, e isso vai levar ao desconforto respiratório e e posso ter a formação do pneumotórax, tá? Quais são os agentes que mais frequentemente estão envolvidos com isso? Eu tenho mais comum pneumococo, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Isso vai depender, às vezes é sazonal, às vezes tem algumas regiões que modificam, mas o normal, o mais comum é que seja isso. E também eu posso ter um quadro de uma co-infecção, uma infecção viral, que depois vai predispor a uma infecção bacteriana